Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao curso de Introdução à Legislação Auditoria Contábil nas perspectivas contábil e governamental. Hoje nós iremos tratar um pouco sobre a legislação aplicável à auditoria governamental, né? Então, no módulo passado nós falamos um pouco sobre os conceitos, a finalidade da auditoria. E nesse momento nós vamos tratar um pouco sobre a legislação aplicável à auditoria governamental. Então, inicialmente, nós temos que a Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores, que é a INTOSAI, ela edita normas internacionais, né, das entidades fiscalizadoras, que essas normas são denominadas de ISAI. Desde 2013 estão organizadas da seguinte maneira. Então, vejam só, nós temos aí normas internacionais. Esse INTOSAI é um organismo internacional que emite normas de auditoria, certo? E a partir daí os países eles vão se adaptando, adequando a sua especificidade com relação a esses normativos, a essa legislação. Então, como nós podemos observar no organograma, né, na organização das ISAI, que são essas normas internacionais, então há uma emissão de normas internacionais. Esse organismo, INTOSAI, ele é responsável por organizar as normas e por editar essas normas internacionais, e a partir daí os países eles adotam, né, eles fazem as suas adaptações e adotam essas normas também. Então, nós temos 4 níveis relativos às ISAIs. O primeiro nível corresponde aos princípios fundamentais da auditoria governamental. O segundo nível corresponde aos pré-requisitos e funcionamentos da auditoria, certo? O terceiro nível corresponde aos princípios fundamentais de auditoria. Então, qual a diferença entre o nível 3, princípios fundamentais de auditoria, e o nível 1, que são os princípios fundamentais? Esses princípios fundamentais, eles são princípios relativos a uma abrangência geral, né? Uma abrangência geral. Esses princípios fundamentais de auditoria, que corresponde ao nível 3, ele está mais fundamentado nesses 3 tipos de auditoria, que a gente vai já tratar. E o nível 4 corresponde ao quê? Às diretrizes de auditoria. Então, essas diretrizes de auditoria correspondem a quê? Correspondem às ações, né, a legislação específica referente a cada país. Então, observem o seguinte: inicialmente nós vamos tratar sobre a legislação de uma forma, de uma abrangência geral, né, então normas internacionais, e depois nós vamos tratar um pouco sobre o Brasil. Então, vejam só, no nível 1, nós temos aí a ISAI 1, que é a Declaração de Lima. Então, o que seria essa Declaração de Lima? O organismo, o INTOSAI, alguns auditores, eles começam a ter a preocupação com relação a essa emissão de princípios, né, de normas que regem a auditoria governamental. Então, em Lima, no Peru, houve uma reunião e a partir daí começaram a esboçar esses princípios fundamentais. Então, esses princípios fundamentais correspondem a quê? Correspondem às normativas, né, de uma abrangência geral referente à auditoria governamental aplicada ao setor público em todos os países. A partir daí, nós temos o segundo nível. Esse segundo nível, ele corresponde a quê? Ele corresponde aos pré-requisitos da auditoria. Então, para que eu possa realizar a auditoria, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho aqui esses 4 princípios norteadores, né? 4 pré-requisitos, na verdade. Princípios não, pré-requisitos. Então, esses pré-requisitos nós temos a independência, a transparência na prestação de contas. Então, tem que ter a transparência. Nós temos o código de ética, né, que nós vamos tratar no último módulo desse curso, né, e o controle de qualidade. Então, esses são os pré-requisitos. Eu tenho que ter uma independência, né, eu não posso estar atrelado a outro organismo, né, então eu tenho que ter uma independência para realizar os meus atos, uma transparência e prestação de contas. Lembra que nós falamos da accountability,
no módulo passado. Então, isso é importante, né? Transparência dos recursos públicos, o código de ética, que nós vamos ver mais à frente, e o controle de qualidade. Em seguida, aplicado ao setor público, aí sai 100, né, os princípios fundamentais aplicados ao setor público, nós temos 3 tipos de auditoria. Nós temos a auditoria financeira, a auditoria operacional e a auditoria de conformidade. Então, a auditoria financeira corresponde à verificação dos recursos financeiros, né, como o próprio nome diz, né, verificar a utilização do recurso público. A auditoria operacional, ela corresponde a processos, né, buscar eficiência nos processos, e a auditoria de conformidade, ela vai verificar justamente se esses processos, né, se esses normativos, essas operações, elas estão de acordo com a legislação específica, certo? No Brasil, nós temos aí um comparativo entre as ISAs, né, que são as normas internacionais das entidades fiscalizadoras superiores, e as normas brasileiras de auditoria, aplicadas ao setor público. Então, as normas de contabilidade que são emitidas pelo Conselho, aqui nós temos as normas de auditoria governamental. Então, se nós observarmos, em 1992, né, nós temos as primeiras ISAs, né, e no Brasil, e aí nós temos um comparativo de uma forma internacional e no Brasil. No Brasil nós temos o Manual de Auditoria, né, emitido aqui pelo Instituto Rui Barbosa. Então, essas fontes que nós estamos utilizando, a sua maior parte é do Instituto Rui Barbosa, certo? Em 2007, né, no Brasil, nós temos aí as normas de auditoria governamental, certo? E as normas de auditoria do Tribunal de Contas da União, 2010. Então, essas normas que vieram em 2010 foram para se adequar às normas internacionais lá de 2007. Em 2013, né, nós sai mais um conjunto de ISAs, lembrando que essas normas elas são atualizadas, digamos assim, a partir do momento em que há determinadas mudanças, então há suas atualizações. E aí nós temos aqui, de 2015 a 2017, a emissão de normas brasileiras de auditoria do setor público, certo? Então, antes nós tínhamos, em 2007, as normas de auditoria governamental, houve uma atualização, uma evolução, então passamos a denominar normas brasileiras de auditoria do setor público, e em 2019, existe também a emissão a atualização dessas normas. Então, se vocês observarem, houve a atualização das normas internacionais, houve a atualização das normas brasileiras. Então, conforme os princípios fundamentais de auditoria do setor público, que nós chamamos de NBASP, né, nós podemos verificar o seguinte fluxo procedimental. Então, nós temos aí, observe que nós temos o objetivo e o tipo de auditoria, certo? Os elementos que vão ser utilizados para a fiscalização, e aí nós temos a execução da auditoria, o planejamento, a execução e, ao final, o relatório. E aí nós temos aí os fluxos referentes a cada etapa dessa. Então, só brevemente, né, dentro do exemplo, nós temos aí, por exemplo, eu vou avaliar um determinado objeto, certo? De que maneira eu vou avaliar? Eu vou verificar se ele está em conformidade com os critérios aplicáveis da auditoria. Então, a partir daí, eu verifico que tipo de auditoria vai ser utilizada. É uma auditoria operacional? É uma auditoria de conformidade? É uma auditoria de recursos humanos? Então, eu vou verificar financeira, então eu vou verificar que tipo de auditoria é essa. Então, verifico o objeto, identifico os critérios, né, e aí eu entro na parte de entender a entidade e seus controles. Então, quando eu vou fazer uma auditoria, primeiro eu tenho que ter um planejamento, né? A partir desse planejamento, justamente para poder verificar de que maneira eu vou realizar o meu processo de auditoria, né? Então, nós temos aí, após isso, nós temos as competências necessárias para ser auditor. Observem que a legislação, nós não falamos, né, toda a legislação, tendo em vista o tempo que nos é colocado com relação a isso, e como nós falamos na aula anterior, nós queremos que vocês possam buscar em outros
na legislação, em outras fontes, justamente essa ampliação do conhecimento referente à legislação. Então, se vocês se interessarem, vocês podem buscar, nós vamos colocar algumas referências nos fóruns, né, para que vocês possam buscar isso. No que se refere às competências, nós trazemos o seguinte: inicialmente nós temos o conhecimento, que refere-se a transmitir a informação sobre o que um auditor de controle externo deve fazer. Então, aqui nós estamos falando de auditoria no controle externo, certo? Então, nós temos aí transmitir a informação sobre o que um auditor de controle externo deve fazer. E aí nós colocamos saber o que e o porquê. Então, primeiro, eu tenho que saber o que eu vou analisar e eu tenho que saber por que eu vou analisar isso. Então, a primeira competência é o conhecimento, referente ao quê? Aquilo que se vai se desenvolver. Então, o conhecimento ele é baseado na busca pelo que eu vou analisar. Então, a partir daí eu vou verificar se eu tenho ou não capacidade de realização daquela atividade. A segunda competência refere-se à habilidade, que é a capacidade que o auditor ele tem para que ele saiba como fazer. Então, primeiro eu tenho que entender por que a entidade ela quer a realização da auditoria. Depois eu tenho que verificar como fazer. E aí entra a questão do planejamento. Então, eu vou fazer todo o planejamento para que eu possa saber como eu vou realizar da melhor maneira possível aquelas ações de auditoria. E a terceira competência, é a atitude, né? Permite que o auditor de controle externo ele realize as auditorias no setor público que foram estrategicamente planejadas pela instituição. Então, querer fazer. Então, eu posso fazer um planejamento, certo? E aí eu tenho que ter a atitude de quê? De verificar como eu vou realizar essas atividades. Então, nesse momento, com relação à atitude, ele permite que o auditor ele realize as auditorias, né, que foram efetivamente planejadas. Então, nós temos aí as competências técnicas, né? Então, o conhecimento referente às habilidades referentes à utilização. Então, tem que ter todo um conhecimento prévio para a realização da auditoria. As competências comportamentais, né? Então, entra a questão ética, que aí nós vamos falar lá no último módulo, né? E toda a questão da imparcialidade, né, que eu tenho para a execução da auditoria. E os conhecimentos, as competências gerenciais. Então, muitas vezes eu preciso de uma quantidade de pessoas para a realização da auditoria, certo? Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho que ter estratégias para que eu tenha habilidades gerenciais, de modo que o trabalho ele consiga ser realizado da melhor forma possível, certo? E haja um envolvimento da equipe, que efetivamente possam trabalhar de forma correta. Então, nós temos aí, em termos de formação, nós trazemos como exemplo, né, só para que vocês possam verificar, uma das grandes questões que se discute é a quantidade de pessoas que realizam concursos públicos. Então, na área pública, né, para auditor, nós temos, como falamos, nós temos o auditor interno, o auditor externo, e existe uma quantidade de concursos referentes a esses cargos. Então, observem o seguinte, aqui nós trazemos aqui um concurso referente ao Tribunal de Contas do Distrito Federal. Observem o cargo, auditor de controle externo. Então, essa formação então, não é mais a competência para a realização da atividade, mas observem, né, nós trazemos a título de exemplo, qual é a formação que se exige. Então, do cargo de auditor de controle externo. Então, qual é o requisito? Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação. Então, nós trazemos aqui como exemplo um edital referente a um concurso público a nível estadual, né, do Distrito Federal, mas nós temos a nível federal, municipal, né, e de outros estados também. Então, esses requisitos dependem, claro, de cada edital, né, a formação necessária. Então, em alguns pontos, muitas vezes, se discute a questão do contador ser a pessoa mais adequada para
exercer a atividade de auditoria, né, tendo em vista que nós temos aí uma quantidade de disciplinas relacionadas à contabilidade. Ao mesmo tempo que se observa em algumas pesquisas que os engenheiros são aqueles que possuem uma quantidade maior de pessoas trabalhando na auditoria no setor público federal. Então, assim, é uma discussão com relação a essa formação, né? E aí vai ser relacionada a cada necessidade, né? Quais são as atividades? Né? Executar atividades relacionadas à fiscalização, contábil financeira, orçamentária, patrimonial e operacional da administração pública. Então, observem que nós estamos falando de auditor interno, certo? Bem como examinar a legalidade dos atos. Então, nós falamos na aula passada, legalidade, legitimidade de admissão, aposentadoria, enfim. O que nós queremos trazer, então esse foi o último. O que nós queremos trazer aqui era apenas a formação que ele exige. Então, aqui ele está aberto a qualquer curso de graduação, né? Então, qualquer pessoa, nível superior, ela pode fazer esse concurso. Em 2014, né, nós trazemos aí o edital da Receita Federal, certo? Concurso público para provimento de cargos de auditor fiscal da Receita Federal. Então, nós temos aí que a escolaridade, observem aqui, ó, a escolaridade, curso superior concluído em nível de graduação. Então, a exigência, não há uma exigência para um determinado curso. Então, em termos de formação necessária, você pode se formar em qualquer curso superior, tendo em vista que há uma busca pelo aprimoramento, né, de acordo com os conhecimentos que são exigidos nesses concursos. Então, só a título de exemplo, nós pegamos aí o edital da Receita Federal. Então, só a título de exemplo. Então, nós temos vários tipos de editais que deverão, caso se interessem, né, vocês devem se adequar aos conteúdos que são exigidos nesses editais. Então, observem aqui, nós temos as provas de conhecimentos gerais, de conhecimentos específicos, certo? Eu vou focar só em conhecimentos específicos, pelo tempo que nós temos. Observem que de 70 questões, nós temos 15 questões de direito tributário, 10 questões de auditoria, 20 de contabilidade geral e avançada, 10 legislação tributária e 10 comércio internacional e legislação aduaneira. Então, observem que nós temos, além do direito tributário, nós temos o direito constitucional e o direito administrativo. Então, observem que nós temos conteúdos de direito, conteúdos de contabilidade. E aqui nós trazemos o que aborda, né, na auditoria, quais os conteúdos da auditoria e quais os conteúdos da contabilidade geral e avançada. Então, nós não vamos tratar sobre isso, mas só para demonstrar um pouco a vocês que esses conteúdos eles são exigidos, né, e deve-se ter uma preparação, tendo em vista que a auditoria ela vai justamente fiscalizar, avaliar os processos. Então, eu tenho que ter um conhecimento muito amplo com relação aquelas atividades que serão desenvolvidas, certo? Então, vejam só. Por fim, nós trazemos como exemplo também uma pesquisa que foi realizada em Alagoas, né, aqui na questão acadêmica, para verificar quais são os conhecimentos necessários do auditor para a realização da auditoria. Então, nós marcamos aqui, eu tenho 1, 2, 3 e 4, na escala de domínio. Qual é o domínio que eu tenho que ter para ser um auditor, né, de acordo com os próprios auditores lá de Alagoas. Então, foram feitas 30 entrevistas. Então, o que eles mais citaram? Nós podemos observar aqui a relevância de conhecer as diretrizes, objetivos, técnicas e os princípios da auditoria, da gestão pública e os tipos de auditoria governamental. Os objetivos e diretrizes estabelecidos pelo sistema de controle interno e conhecer os elementos para a compreensão das principais características da administração pública. Observem que eu tenho também aqui, ó, conhecer os conceitos de aplicabilidade de fraude e erro. Então, observem que para os próprios auditores, eles dizem que o quê? Que o principal é conhecer os objetivos e diretrizes
estabelecidos pela gestão, porque eu vou seguir aquelas diretrizes e aqueles objetivos, os quais nós falamos lá no início, certo? Então, para a formação, nós temos aí, após o ingresso nos concursos, eu tenho capacitação desses servidores, então eu tenho que realizar treinamentos, cursos, oficinas, de acordo com as competências exigidas pelas ISAI e pelas NBASP. Então, isso nós vamos tratar um pouco nos fóruns, certo? E na gestão de desempenho, né? Buscando sempre melhorar a nossa formação. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês possam ter aproveitado o máximo, né? E nós vamos nos ver no próximo módulo, certo? Bons estudos a todos.